Eu me chamo Luana Rodrigues e hoje vamos conversar sobre orientação profissional. Estamos aqui com a psicóloga Tatiana Lima, que vai nos ajudar a entrar nesse mundo tão fantástico que é o processo de orientação profissional. Olá, eu sou Tatiana. Às vezes uso Tatiana Lima, às vezes Tatiana Oliveira, uso mais Tatiana Oliveira. Sou psicóloga, tenho formação também em orientação de carreira, né? Hoje a gente chama essa área de orientação profissional de carreira e aposentadoria, porque é uma área que tem crescido bastante. Sou neuropsicóloga e também sou arte-terapeuta, então eu atuo na clínica e também nessa parte técnica. Muito bom. Como é importante a orientação profissional para o indivíduo, né? Porque desta forma a gente se reconhece no mundo e reconhecemos o que queremos fazer nesse mundo, né? Através das nossas habilidades, dos nossos interesses. Então, esse assunto não é só importante para estudante de psicologia nem para os psicólogos, mas para tantas pessoas que ficam em dúvidas, né, das suas habilidades, da sua orientação na sua carreira. Então, faz assim, ó, segue, comenta, compartilha e compartilha com todo mundo que precisa ouvir hoje sobre orientação profissional. Tatiana, vamos lá. Vamos. Existem muitos fatores, né, que envolvem a orientação profissional. Quais são os principais fatores que, de fato, influenciam emocionalmente o indivíduo na carreira profissional? Ok. Quando esse momento da decisão de uma carreira, né, que a gente chama de primeira escolha, é um momento em que acontece um turbilhão de coisas na vida do adolescente, do jovem, né? Ele acaba de passar pelo boom pubertário, que é quando ele sai da infância, sai da fase de criança e entra na fase de adolescência. E, para além disso, é o momento em que ele também toma as decisões sobre a trajetória que ele quer seguir. É o que a gente chama também uma metodologia que é a life design, né? O desenho do projeto de vida. É ali que ele começa a traçar, né, os primeiros passos ali que ele vai seguir. E uma psicanalista chamada Arminda Berasturi, ela escreveu um livro chamado Adolescência Normal, que é muito interessante, que fala dos 3 lutos que o adolescente ele tem que enfrentar. Então, o adolescente ele enfrenta o luto do corpo da infância, ele se despede daquele corpo, ele não tem mais o corpo de criança, agora é um corpo que está se tornando um corpo de adulto. O luto dos pais da infância, então ele também, os pais dele não são mais pais de criança, são pais de um adolescente, e o luto da identificação, né, da identidade infantil. Ele agora está se identificando com questões relacionadas ao adolescente, a uma pessoa que está se tornando um adulto. E a escolha profissional está nesse bojo aí. Então, para além desse boom pubertário, para além desses lutos que ele tem que enfrentar, ele também tem que tomar a decisão sobre a escolha de carreira. Então, normalmente, envolve uma gama de emoções, porque a família também atravessa isso aí, as emoções da família atravessam também as emoções desse adolescente. Percebemos que nesta fase da adolescência é a fase em que realmente os jovens estão mais confusos quanto ao processo de término do ensino médio, não sabe Sim. por onde vai seguir, qual caminho vai Uhum. seguir. Muitos acabam cedendo ao que os pais querem, né? Uhum. O pai faz direito, quer fazer direito também por conta do pai. Então, eles não acabam se encontrando de fato naquilo que gostam, né? Uhum. Então, quanto a isso, são geradas algumas emoções, né? Como a ansiedade e o medo. Como a ansiedade e o medo, né, principalmente para os jovens, adolescentes que estão entrando nessa carreira agora, como essa ansiedade e o medo afeta, né, na escolha errada na carreira profissional? Bom, como eu falei, eu sou também neuropsicóloga e eu acabo realizando um processo de avaliação, de orientação de carreira com rastreio cognitivo, para verificar as emoções, verificar o tipo psicológico do sujeito, para ver onde ele se encaixa melhor no mercado de trabalho. E hoje em dia a gente vive numa sociedade hedonista, tudo tem que ser no curto prazo, tudo é para ontem, né? E esse jovem se vê demandado por essas questões aí que são trazidas pelos adultos. Então, hoje você vê muitos jovens, às vezes assustador, porque o adolescente ele chega lá no momento de escolher a carreira e ele chega dizendo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico. E aí eu sempre digo para eles que a gente tem 2 coisas, a vivência e a sobrevivência, né? O que é a vivência? É o deleite, é o prazer, é o desejo dele de fazer algo. É algo com que ele sente prazer e ele gostaria de trabalhar, mesmo que não fosse remunerado, ele gostaria de trabalhar com aquilo.
e a sobrevivência, que é o famoso boleto, que eu sempre brinco muito com os adolescentes, que eles vão saber logo logo o que é uma Ele coisinha existe. chamada boleto, que isso existe e a gente tem que pagar. Qual é o ideal? É a gente fazer uma balança aí entre a vivência e a sobrevivência. Primeiro, porque você não pode apagar o seu desejo, e segundo, porque você também precisa sobreviver e precisa pagar boleto. Então, isso mexe muito com eles. Eu já cheguei a ter adolescentes que chegavam dizendo, não, eu quero ganhar dinheiro. E aí eu disse, sim, mas de onde vem? Você quer ganhar dinheiro com o quê? A minha primeira formação, antes de ser psicóloga, eu sou administradora de empresas. E eu comecei a estranhar, porque começou a chegar muita gente no meu consultório. Ah, eu quero fazer administração, eu quero fazer administração. E aí aquilo me inquietou. Eu falei, por que esse pessoal está tanto querendo administração? A administração normalmente era feita muito por pessoas que queriam fazer concurso e tal. Mas, na verdade, esses meninos, esses jovens, eles estão querendo ser empreendedores, eles são inimigos da CLT, eles não querem ser empregados, né? Eles acham que o dinheiro nasce no quintal de casa, e não nasce, não é assim, né? A vida do empreendedor é uma vida muito difícil, muito árdua, todo começo é difícil. Não que não se possa fazer, claro, você tem que mergulhar naquilo que o seu desejo te leva e que a sobrevivência lhe demanda. Mas a gente precisa também não focar somente na sobrevivência, porque senão o desejo vai te chamar, vai te convidar lá na frente. E hoje a gente está deparando com as redes sociais, com a internet, que tem levado esses jovens a criar um mundo, né? Que tem os influencers, que são ricos, ostentação. Então, leva para esse caminho de querer ser rico, de querer ser rico. Muitos, inclusive, chegam e dizem, e você já pensou em alguma profissão? Já. Eu quero ser digital influencer. Então, como se isso é vendido, né, como uma coisa muito fácil de se alcançar, e não é assim. Tem trabalhos que são sérios, né, e que demanda todo um esforço, né, todo um investimento de esforço. Justamente, por isso que é importante, de fato, ter essa orientação, né, com um profissional para você entender, né, qual é o seu caminho, o caminho que você deve seguir, aonde você tem as habilidades, né, tem as aptidões para aquele processo, se é para uma administração, se é para a medicina. Compreender, entender também, porque às vezes a gente quer trabalhar por prazer e por amor, né? Porque às vezes tem a questão da sobrevivência, que às vezes a gente não está numa profissão que a gente ama, mas existem os boletos, como você falou, existem as demandas que devem ser ditas. E assim, Tatiana, quais são as estratégias, né? Acho que você deve ter muitas estratégias. Algumas. Tem os testes, né? Tem as elaborações de currículo, né? Tem estudos de casos. Eu vi também a questão de você trabalhar com os orientandos, uns estudos de casos para ele ficar de frente àquela situação e como ele vai desenvolver diante daqueles desafios, né? E quais são essas estratégias assim, que você traz? Bom, vamos lá. Eu me utilizo de 3 pilares para o processo de orientação profissional de carreira, que são o quê? A gente está falando muito da primeira escolha, mas essa orientação ela também acontece para aquele profissional que já está no mercado de trabalho, né, e que não está satisfeito com a escolha que fez. Então, a gente chama de um processo de reorientação de carreira. E também para pessoas que se aposentaram, né, e estão querendo agora eu quero seguir o que eu quero. Eu trabalhei a vida inteira com o que eu não gostava. Agora eu quero fazer algo que realmente atenda ao meu desejo. Então, assim, esses 3 pilares são o quê? Autoconhecimento, né? E aí a gente tem uma série de atividades como a linha da vida, né? Eu trabalho com narrativa de história de vida, porque esse sujeito hoje, ele é constituído de uma subjetividade que não foi construída hoje, na adolescência. É uma subjetividade que vem desde que ele nasceu, né? Isso vem sendo incorporado, vem ganhando corpo aí ao longo da trajetória do desenvolvimento dele. Então, o autoconhecimento, né? Eu tenho algumas técnicas que a gente aplica, tem o conhecimento das profissões, que entra um pouco nessa questão prática que você trouxe, que eu às vezes convido, eu levo o jovem comigo até um profissional. Então, para isso, eu também tenho que estar articulada com alguns profissionais no mercado de trabalho, porque as áreas são várias, né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer fazer veterinário, você já conhece como é que é o dia a dia de um veterinário? Então, eu levo. Já conhece como é que é o dia a dia de um psicólogo? Claro que ele não vai poder assistir às sessões, né? Porque tem a questão do sigilo, mas a gente leva para ele conhecer aquele espaço, aquele ambiente.
E o outro é o conhecimento do mercado de trabalho. Outro dia eu peguei um adolescente, né? Eu atendi um adolescente que estava fazendo processo de orientação, e aí ele disse assim, eu não quero saber, porque uma das coisas que eu convido eles a fazer é analisar o cenário. Como é que é? O que que tem de ameaça? O que é que tem de oportunidade no mercado, né? Nesse mercado, nessa área de trabalho. Eu não preciso saber o preço do dólar, não. Eu falei, você quer fazer o quê mesmo? E aí ele trouxe que ele queria robótica. Eu falei, mas os insumos para fazer um robô, eles vêm daqui, são fabricados. Alguns são, mas outros são importados. Eu falei, então acho que o preço do dólar é importante você ter conhecimento, né? Então, você faz esse jovem atentar para a importância dele enxergar para vários fatores, que é um conjunto de fatores que serão determinantes, né? Esses fatores vão ser determinantes na escolha dele. Não é só eu quero, eu gosto, isso vai me dar dinheiro para pagar. Né, para pagar as contas. Então, por exemplo, eu montei uma ferramenta que ao final do processo eu encaminho para o jovem, que se chama, eu dei o nome de bússola de carreira. Então, ele escolheu. Primeiro que você não escolhe uma profissão. Quando ele termina o processo, eu digo, olha, você vai aqui, você está caminhando aqui, abre um leque de oportunidades aqui para este bloco de profissões. Não quer dizer, deu medicina, deu arquitetura, deu veterinária, não. Ele vai para um campo. Então, assim, a gente já sabe, a área de exatas, ou a área de humanidades, ou a área de línguas, né, de linguagens. Então, a gente sinaliza para ele, e aí eu boto um rol de profissões, quais são as profissões que você já pensou? Sempre, às vezes, raramente ou nunca. E aí ele vai marcando e a gente vai depois... O que ele filtrar disso aí é que vai se constituir num finalmente ali, digamos assim, que é num conjunto assim de 3, 4 profissões, e é através dessas profissões que ele vai construir a bússola, uma bússola para cada profissão. Então, ali ele vai. O que é que eu preciso ter, digamos, vamos supor aqui, psicologia. Para ser um bom psicólogo no mercado de trabalho, o que é que eu preciso ter de conhecimento técnico? Para me tornar um psicólogo, ser legitimado enquanto psicólogo. Você precisa fazer uma faculdade, né? O que é que eu preciso de habilidade técnica? A habilidade técnica é o saber fazer. Então, vamos lá, o que é que você precisa de habilidade técnica? Eu tenho que saber, por exemplo, eu quero ir para a área de neuropsicologia dentro da psicologia. Então, você precisa fazer um estágio numa clínica de neuropsicologia, você precisa fazer uma pós, né? E vai mostrando para ele esses caminhos. Depois, quais são os valores que a sua família te trouxe a vida inteira e que você acha que quando você escolher essa profissão, esses valores vão ser o respaldo para você na sua conduta profissional. Depois tem também quais as habilidades emocionais. Hoje tem habilidades emocionais mais complexas que são requeridas no mercado de trabalho e que essas pessoas, elas são... esses jovens, muitas vezes, eles não têm essas habilidades ainda bem desenvolvidas. Então, você vai apontando, né? Análise de cenário, o que é de ameaça e de oportunidade que você acha, por exemplo, uma troca, e aí, eu não quero saber de política, né? Uma troca de governo, importa? Vai influenciar? Vai, sobremaneira, porque muitas vezes determinadas decisões, né, do governo, do Estado, vão fazer com que mude totalmente a rota de uma determinada profissão. E fora que, com a inteligência artificial, existem profissões que estão nascendo e outras que estão morrendo, né? Elas vão se renovando, é um mercado muito dinâmico. Então, e atualizações, network é preciso se quebrar um pouco essa visão de que network é só fazer rede social, é postar coisas no Instagram. Network está para muito além disso. Quem é referência, por exemplo, na área de psicologia? É fulano. Nessa área de neuropsicologia é fulano, então é com ele que eu quero estagiar. Mas não paga. Vá de graça. Vá de graça porque você vai aprender. É um aprendizado. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que analisar no momento de uma escolha profissional. E isso acaba influenciando nas emoções, com certeza. É um mapeamento que é feito, né? Isso, de fato, exato. assim, desde Isso, ali, do isso. início, faz todo o mapeamento para Aham. até juntos encontrar Exato. ali a profissão do qual mais ele se Isso, encaixa, isso. né? Os testes que você falou, eu aplico testes que estão para além daqueles testes de escolha profissional. Então, eu aplico teste de atenção, de desempenho intelectual,
eu aplico teste de memória. É o rastreio E cognitivo. é o que rastreio cognitivo. Por quê? Digamos que uma pessoa diga assim, eu queria muito fazer um concurso, eu quero trabalhar como auditor fiscal. E é uma pessoa que a gente observou ali no caminhar do processo avaliativo que ele tem um déficitzinho de atenção. Esse déficit de atenção, ele também tem um perfil psicológico que é mais voltado para trabalhar em lugares abertos, em lugares em que ele tenha, em que seja com um relacionamento mais intenso com o público. Então, aquele trabalho mais centrado de auditoria, por exemplo, de contabilidade, né, que vai mexer muito com essas áreas, é um trabalho que não é tão indicado para ele. Então, a gente também vai sinalizando aí nessa direção. fazendo a sinalização. Muito bem. Então, gente, vocês prestaram atenção aí em tudo que Tatiana falou. Anotem já para fazer a estratégia da sua própria orientação profissional, porque é de suma importância. Vou pedir que vocês compartilhem, comentem, porque esse assunto é muito importante. Porque uma coisa que você comentou, Tatiana, e que eu tenho visto muito aí fora, é essa transição de carreira, né? Uhum. Chega numa idade assim mais madura, né, dos seus 35, de 40 anos, e que muita gente está migrando, né, de profissão assim, mudando de profissão assim. Como você vê isso? Seria assim, essa falta de orientação lá atrás, não teve essa orientação e hoje a pessoa está... Sim. Inclusive, eu sou fruto de uma reorientação de carreira, né? Eu fui administradora e eu trabalhei em um banco, né, em uma instituição financeira, e depois de 20 anos de formada em administração, eu optei por fazer psicologia e hoje eu sou plenamente realizada. Então, foi algo que se eu tivesse trabalhado lá atrás, talvez eu já tivesse há muito mais tempo na psicologia. E eu acho que é isso que acontece com muitos jovens adultos que estão no mercado de trabalho e não tiveram essa oportunidade de fazer uma orientação, de caminhar, né, com esse direcionamento para ter uma escolha mais direcionada, né, digamos assim, porque você não escolhe à toa, é porque eu quero, é porque eu desejo, não, olha, você faz um mapeamento mesmo, como você falou, e meu perfil é esse, a profissão tem isso aqui, eu gostaria de trabalhar com isso aqui, eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou trabalhar X tempo, né, no mínimo X anos aí, e aí, beleza, eu gostaria de trabalhar com isso. Então, essa escolha direcionada, ela com certeza, nós atuamos como facilitadores dessa escolha, né? Então, com certeza, vai ser uma escolha mais acertada. Isso não é garantia de que ele não vai incorrer em erros, mas com certeza não vai ser um tiro no escuro. Com certeza. Né? Aqui no Contrafluxo, a gente tem o costume de pedir para o nosso convidado ou convidada que traga uma pergunta, uma reflexão para os nossos ouvintes. Uhum. Então, pode fazer essa pergunta, essa reflexão. Vamos lá. Tem uma coisa que eu sempre falo para meus orientandos que... E aí vai na direção do desejo, né? Você pode correr do que corre atrás de você, mas você jamais vai poder correr do que corre dentro de você, que é seu desejo. Então, fica a reflexão aí, né? Não, profundo, hein, gente? Prestem atenção. Hoje vocês estão correndo para onde na sua profissão? Espero que esteja sendo para o que está para dentro, né, Tatiana? Com certeza. Eu quero agradecer a produtora R5, agradecer também a Contrafluxo por essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre orientação profissional, que é um tema também delicado e que deveria ser também uma disciplina nas escolas, né? Para os jovens já sair já sabendo, assim, tendo uma direção do que fazer. E você, onde a gente pode encontrar você? Deixe seu contato. Bom, o meu Instagram é @matiz.psicologia. E o meu consultório fica ali bem do ladinho, no Empresarial Niemeyer, do ladinho do Shopping Salvador. Muito bem, muito obrigada, Tatiana. Obrigada a você. Até a próxima. Até.